anos, eu, junto com outras pessoas que também sofrem com distrofia muscular, montamos a Associação Carioca de Distrofia Muscular, com o propósito de ajudar outras pessoas, né, que passam pelo mesmo problema. E o objetivo de estar falando com vocês hoje sobre a distrofia muscular é que existe um tipo de distrofia muscular que é o mais comum e o mais grave, que é a distrofia muscular de Duchenne. E muitas vezes o professor de educação física, ele tem um olhar diferenciado, ele consegue perceber determinadas situações que muitas vezes nem os próprios pais conseguem observar, porque o convívio do dia a dia às vezes não permite, né? Aquilo que você que não tem uma intimidade mais profunda consegue captar e perceber como alguma coisa fora do padrão, os pais acaba se tornando uma coisa comum, normal, do dia a dia e passa desapercebido muitas vezes. Temos casos de alguns professores que perceberam e sinalizaram. E como toda doença, a distrofia muscular, o importante dela é o diagnóstico precoce. Porque, embora ela não tenha cura, quanto mais cedo se diagnostica, mais cedo você entra com as interferências necessárias para minimizar as consequências da doença, tá? Mas antes de eu começar a falar propriamente sobre sintomas, sobre o que é a distrofia, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão, tá? E um momento é praticamente uma palestra motivacional no começo, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Então, eu estou hoje aqui conversando com vocês e falando sobre essa experiência de vida pela misericórdia de Deus, né? Porque realmente foi Ele que me permitiu chegar até aqui, né? Foi Ele que me deu forças para superar tantos e tantos obstáculos que a vida me apresentou, que não foram poucos. Não só a história familiar, como a própria convivência com a deficiência, com a doença, pelo fato dela ser uma doença degenerativa. A cada dia, eu tenho uma nova dificuldade, e eu tenho que aprender a conviver com essa nova dificuldade. Eu andei até os 30 anos de idade, parei de andar. Até uns 2 anos e meio atrás, eu conseguia fazer a transferência da cadeira para a cama, da cama para a cadeira, mas tive a infelicidade de ter chikungunya, e a chikungunya acelerou mais ainda a questão da degeneração da doença, mas eu continuo na luta, né? E vou continuar até o dia que Deus me permitir que eu assim seja. Olha só, por favor. Eu queria compartilhar com vocês esse poema, que eu acho que ele é muito impactante. A pedra. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil. O empreendedor, usando-a, construiu. O camponho cansado da vida, dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo, Drummond a poetizou. Davi matou Golias e, por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Letras de outras pessoas também, que também passaram por dificuldades e problemas. Pode passar. Agora vamos falar o que é distrofia muscular. Alguém já ouviu falar em distrofia muscular? Alguém tem uma ideia do que seja? O que você guardou em relação à distrofia é que ele foi perder os movimentos. Tinha muita dificuldade de se movimentar. Se não me engano, era esse. É porque existem muitas doenças degenerativas neuromusculares e os sintomas são muito parecidos. Provavelmente, como a distrofia
é a mais comum das doenças neuromusculares, provavelmente era realmente uma distrofia muscular. Então vamos lá, vamos ver o que é a distrofia muscular. Pode passar. Ela é uma doença genética degenerativa que atinge a musculatura. Então eu coloquei para vocês aí, que vocês como professores de educação física devem ter estudado isso muito bem na faculdade, né? Os músculos do corpo humano. Então vocês imaginem uma doença que por conta da falta de uma proteína, que é fundamental no metabolismo das células musculares, ela vai destruindo as fibras musculares. Imagina. E ela não atinge só a musculatura esquelética, não. Pode passar? Ela atinge também, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a musculatura respiratória, a musculatura do intestino, tá? Mas já na musculatura esquelética, vocês sabem também muito bem que os músculos são responsáveis pelos movimentos e pelo sustento dos ossos. Então, se a musculatura enfraquece, o que acontece? Acontecem as deformidades ósseas, né? Eu, por exemplo, a minha musculatura abdominal, ela enfraqueceu muito. Por conta disso, a coluna saiu do lugar. Porque a musculatura abdominal, ela mantém a coluna ereta, correto? E como eu não tenho praticamente musculatura abdominal, eu tenho uma hiperlordose. E várias outras deformidades ósseas vão acontecendo por conta da fraqueza muscular. E os movimentos e a força, né? Eu não preciso nem dizer, irmãos, amigos, eu estou lacrimejando aqui, mas é porque a minha vista está ressecada, tá? Não estou chorando não, tá bom? É só para a gente ficar mais à vontade. Vamos lá, pode passar. Então aqui, como eu disse, a musculatura lisa, né? O intestino, o estômago, pode passar. O músculo cardíaco também é atingido, não em todos os tipos de distrofia, mas na grande maioria. E principalmente a distrofia muscular de Duchenne, que vai ser aquela que vocês vão encontrar com mais facilidade no trabalho de vocês. Pode passar. A musculatura respiratória. Então, geralmente, quem tem distrofia muscular tem problema respiratório. Não pelo problema no pulmão, como um asmático tem. O problema do asmático é o pulmão. Mas o problema da pessoa que tem distrofia é a musculatura. É o diafragma, né? A musculatura da caixa torácica e toda a musculatura que entra na dinâmica da inspiração e da expiração. Está entendido aqui? Deixa eu voltar para passar. Pode passar, por favor. Então, são mais de 30 tipos de distrofia e varia de acordo com a musculatura atingida, o início dos sintomas e a gravidade. Pode passar. O tipo mais comum e o mais grave é a distrofia muscular de Duchenne, na qual eu quero me ater com vocês aqui um pouquinho mais, para que vocês tenham condições de identificar isso nos alunos de vocês, tá? Pode passar. Pode dar uma, Pedro. Quais são os principais sintomas da distrofia muscular? Vocês estão vendo alguma coisa errada na maneira dessa criança levantar? Uma criança normalmente se ergue do chão dessa forma? Não. Uma criança que está sentada no chão, ela está sentada e levanta, se ergue rapidamente. Isso é o chamado sinal de Gauss. Ele é comum em várias doenças neuromusculares. Toda vez que vocês observarem uma criança que para se erguer do chão, ela primeiro ela fica na posição de 4, tá?
depois ela põe a mão na perna, para poder se erguer, tá? Na figura 3, até ela conseguir assumir a posição ereta. Essa não é uma maneira adequada, né, o comum, o normal de uma criança levantar. Ok? É o sinal, chamado sinal de Gauss, pode passar. Então, um dos sintomas é essa dificuldade para erguer-se do chão. Pode passar. A outra é a dificuldade para subir escada. A criança não consegue subir escada a não ser se apoiando ou na parede, ou no corrimão, ou em alguém. Isso é um sinal bastante característico. Quedas frequentes. Aquele menino que está lá na aula de educação física, você não está fazendo exercício nenhum, ele vai daqui e ali despenca. Geralmente despenca mesmo. É uma queda sem motivo aparente. Não tropeça em nada, ninguém empurrou, ele cai do nada. É um dos sintomas. Move-se lentamente. Geralmente eles têm um andar meio rebolativo. Às vezes sofrem até bullying na escola pela maneira como andam, né? Eles costumam também andar muito nas pontas dos pés. Pode passar. E uma outra característica é uma panturrilha muito gordinha. Uma panturrilha mais gorda do que o normal. É o que a gente chama de hipertrofia da panturrilha. Pode passar. É muito comum na Duchenne e na Becker. As deformidades na coluna, que é a hiperlordose, a escoliose. E os comprometimentos dos músculos dos membros superiores começam a acontecer com a evolução da doença. Aí aquela criança, daqui a pouco, vai ter dificuldade para escrever. Você vai achar, é preguiçoso, não quer escrever, cansa com facilidade, porque a musculatura não corresponde. Pode passar. E a fraqueza progressiva vai evoluindo para a incapacidade de andar. Chega um momento em que é obrigatório o uso da cadeira de rodas. Muitas vezes, antes de chegar a essa fase, em que não há outra maneira, que a criança não anda mais mesmo, a gente costuma recomendar o uso da cadeira de rodas, principalmente no ambiente escolar. Por quê? Para evitar quedas. Porque muitas vezes as quedas trazem consequências sérias, de quebrar, fraturar, né? E criança em escola não para. Então aqueles coleguinhas que correm o tempo inteiro, o vento do coleguinha que passa correndo, derruba essas crianças. Então geralmente a nossa indicação, e isso é um trabalho complicado, Lucas, muito complicado, você fazer a família entender que mesmo a criança andando, ela precisa usar cadeiras de rodas. Há uma resistência muito grande, muito mais pela família do que pelo próprio paciente, do que pela própria criança. A gente vê casos, ano passado nós fizemos, todo ano a gente faz, né? Em novembro do ano passado nós fizemos um encontro das famílias e um menino tem uma cadeira motorizada e ele emprestou a cadeirinha dele para outros meninos que estavam andando com dificuldade. Olha, foi uma farra. A gente fez ali na universidade, no Flamengo, né? Na Univéritas. Então ela tem uns corredores largos, eles corriam com a cadeira para cá, um no colo do outro, um atrás do outro, foi uma farra. Quando terminou o dia, um daqueles que está nessa fase já de transição, virou para a mãe e falou assim: mãe, quando é que você vai comprar minha cadeira? Aí a mãe ficou com o olho cheio d'água, né? E a gente percebe que a dificuldade muito maior é nos pais do que nas próprias crianças. Por quê? Porque a cadeira, principalmente a cadeira motorizada, dá uma autonomia, uma liberdade, né, que eles conseguem fazer miséria com a cadeira, o que eles não conseguem fazer andando. Então, é um outro trabalho do professor, também tentar trabalhar o psicológico dos pais para receber e entender essa nova fase da vida. E que cadeira de rodas não é o fim do mundo. Eu sempre compartilho a minha experiência. Eu andava com muita dificuldade.
O dia que eu fui para a cadeira de rodas, foi uma cadeira de rodas comum, que alguém me empurrava, eu falei assim, caramba, como eu fui idiota. Né? Agora eu tenho liberdade, eu posso passear no shopping, antes eu não conseguia fazer isso. Quando a cadeira motorizada veio, então, eu ganhei mundo, entendeu? E eu fiquei, gente, por que eu não fui para a cadeira de rodas mais cedo? Né? Mas todo aquele preconceito da sociedade para com quem usa cadeira de rodas, as barreiras arquitetônicas, né? As dificuldades no dia a dia, até você consegue entender o porquê da resistência, né? O olhar da sociedade para quem é cadeirante, porque às vezes você vai em determinados lugares que parece que entrou um ET, né? Você não é um ser humano, né? E principalmente quando você demonstra que você tem um cognitivo preservado, aí as pessoas olham mais espantadas ainda, porque associam, né? É cadeirante, não sabe falar, não sabe, né? E quantas vezes eu estou com alguém na rua e a pessoa, ao invés de dirigir a pergunta para mim, dirige para quem está comigo. A pessoa que está comigo. O que aconteceu com ela, hein? Por que ela é assim? Aí, via de regra, eu viro para a pessoa assim, olha só, eu só estou sentada numa cadeira de rodas. Eu sei falar, eu penso e até respondo. Geralmente eu faço isso. É chocante? Mas às vezes precisa impactar as pessoas, para as pessoas quebrarem os seus próprios pré-conceitos, né? Bom, aqui são algumas características da doença, né? A gente vê os braços ficam muito para trás, a cintura é bem afundada por conta da hiperlordose, os músculos fracos das nádegas é uma outra característica. Pode dobrar os joelhos para suportar o peso, o aumento das panturrilhas, como eu falei, o encurtamento do tendão, por isso eles andam na ponta dos pés, a barriga para frente, né? Por conta também da hiperlordose, a barriga projetada para frente, coxas magras e fracas, perda de equilíbrio e tropeça ao caminhar. Tudo que eu já falei para vocês. Pode passar. Aqui também tem um dado importante, porque a proteína que falta na distrofia muscular de Duchenne é uma proteína chamada distrofina. E a distrofina, ela tem uma função também no cérebro. Então, principalmente nos meninos com Duchenne, a carência da distrofina no cérebro provoca um déficit cognitivo. Eles têm alguma dificuldade de aprendizagem. E alguns têm também autismo, além da distrofia muscular de Duchenne, e distúrbios de comportamento. Então, é um aluno que, além da condição motora, ainda tem uma condição também mental, né, cognitiva, comportamental. Então, tem que ser muito bem trabalhado, né? Tem a questão cardíaca, que na distrofia muscular de Duchenne é muito marcante. Antigamente, esses meninos eles morriam em torno de 14, 15 anos. Era a sobrevida deles. Hoje a gente tem a tecnologia, né, que é o BiPAP, é um aparelho de suporte ventilatório não invasivo, que ele ajuda na função respiratória. E hoje a questão respiratória está resolvida, mas a questão cardíaca não. Então, eles ainda morrem não tão cedo. Hoje, quando ele é bem cuidado, né, o óbito vai em torno de 30, 35. Alguns estão casando, tendo filhos, né? Estão fazendo faculdade. Tem um menino que tem 2 faculdades, tem um outro que está fazendo pós-doutorado em engenharia na Bahia, né? Tem muitos que vão embora, né?
Mas tem outros que, infelizmente, por conta do diagnóstico tardio, dificuldade do acompanhamento da família, a falta de oportunidade, acabam indo a óbito muito cedo. Pode passar? Pode passar, já falei isso. Agora a gente não fala só de dificuldades, né? A gente tem que falar também de possibilidades. Eu tentei trazer hoje um menino, como estudante do estado de Xêmen, para falar um pouquinho também para vocês, só que não houve possibilidades dele vir. Existe uma modalidade esportiva, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Power Soccer. Alguém já ouviu falar? Não? O Power Soccer é futebol de cadeira motorizada. Tem toda uma estrutura necessária, né? Mas nós já temos aqui no Rio de Janeiro 3 times. Ele é usado das pessoas com deficiência, em que você não vê possibilidades de prática de esporte. Sabe aquele aluno que você diz assim, esse não vai poder praticar esporte nenhum, ele pode praticar Power Soccer. E não tem limite de idade, não tem sexo, né? E eles têm campeonato mundial, Taça Libertadores da América, tem campeonato brasileiro, um time aqui no Brasil, o Instituto Novo Ser, eles ganharam a Taça Libertadores da América, trouxeram o troféu para o Brasil. O Brasil já jogou a Copa, né? Tem a seleção. Então, é um esporte bem interessante, não é um esporte barato, tá? Porque tem que ter uma cadeira específica, tem que ter um equipamento específico, que não sei se vocês estão conseguindo ver, uma armação de ferro na frente ali, para evitar acidente. A bola, vocês estão vendo o tamanho da bola? É uma bola específica também, mas é um esporte muito bacana, é eletrizante. Se vocês tiverem oportunidade, coloquem no YouTube, Power Soccer, e vocês vão ver como é bem bacana. Pode passar? E a outra possibilidade é a bocha. Vocês já ouviram falar sobre a bocha? A bocha já é uma modalidade paralímpica, né? E o campeão brasileiro de bocha, quer dizer, o campeão mundial de bocha, é um brasileiro com distrofia muscular de Duchenne. Tá? Isso é só para a gente ter uma perspectiva de quanto e onde eles podem chegar, né? Pode passar. Voltando à nossa pedra do início da palestra, né? A viagem, gente, é a nossa vida. E as pedras são os obstáculos. O que nós, enquanto pessoas, enquanto professores, temos feito com as pedras que surgem no nosso caminho? Se o educador não consegue lidar bem com as suas próprias pedras, ele vai ter dificuldade para ajudar a remover pedras de outros caminhos. Então a gente precisa também olhar para dentro da gente mesmo, ver o quanto esses obstáculos das nossas vidas estão impedindo a nossa caminhada como pessoa, como ser humano, como educador, como pai e mãe de família, né? Pode passar. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Quantas vezes paramos porque estamos cansados? E tantas batalhas para serem travadas e as forças já se foram. Nessas horas, Deus diz: por isso sinta prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de mim. Porque quando você é fraco, então é forte. Isso parece um paradoxo, né? Como que quando eu sou fraco, eu sou forte? Você só é forte na fraqueza quando você deixa o seu ego de lado e permite que Deus possa agir através de você. Aí você vence qualquer batalha e qualquer dificuldade. Pode passar. Mesmo que seja difícil,
e você tenha perdido as forças. Creia nisso, não é impossível para Deus. Acredite nos seus sonhos e lute por eles. Não deixe que nenhuma pedra, por maior que seja, atrapalhe a sua conquista pessoal, a realização dos seus sonhos, o alcance dos seus ideais. O ser humano, ele não morre quando o coração para de bater, ele morre quando ele para de sonhar e quando ele para de buscar a sua realização e a realização dos seus sonhos. Pedras no caminho, aproveite, elas são ótimas para construir escadas, mas, pode passar, não esqueçam das rampas, tá? Porque tem muita gente aí querendo passar, ok? Pode passar. Esses são os meus contatos. Eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Estou aberta, pode falar.